Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast, falando aqui direto da Expo Inter 2025. Eu sou o Armindo, você já sabe, comigo sempre o Bruno. Buenas, vamos que vamos? Vamos lá para mais um. Hoje com chuva. Hoje com chuva aqui na Expo Inter, então vocês vão escutar provavelmente algum barulhinho. E sempre lembrando a vocês, né, que a gente está nessa série de episódios aqui durante a feira. Então se você está escutando a gente um pouquinho mais para frente, fique tranquilo, tá tudo normal. E a gente segue aqui gravando porque é sempre bom, né, tá na feira, encontrar bastante gente boa. Como é o caso de mais um hoje, né, Bruno? Eu tô sempre falando isso, né? Mas é porque é verdade que a gente tem encontrado muita gente boa por aqui. Verdade, hoje nós vamos conseguir, vamos passar por assuntos diversos, né? Acho que vamos conseguir ver, tem muita coisa, tomara que a gente tenha habilidade para conseguir conversar bem, porque às vezes a gente tem a sorte de ter bons entrevistados, vamos chamar assim, a gente que vem e nos falta um pouco de habilidade para conseguir extrair tudo que a pessoa pode, até porque o tempo é curto, né? Se as conversas se pudessem durar mais. Mas hoje a gente está com o Donário Almeida. O Donário tem uma experiência gigantesca aí nesse mundo do agro, né? Na parte de produtor rural, vou começar a nominar, né, Donário? Produtor rural, fez uma carreira gigante em toda essa parte de genética, de sêmen, depois trabalhando fortemente na parte de comunicação, né? Canal Rural, associação, é o diretor hoje do Conselho da Associação Brasileira de Marketing Rural. Acho que por aí nós vamos ter muito assunto, é uma coisa que o pessoal tem curiosidade, mas também nós vamos vir lá de trás, né, resgatando tudo isso. Obrigado por estar conosco, ter aceitado o convite e estar dividindo com a gente. Muito legal, Armindo e Bruno. Para mim é uma honra e alegria estar aqui com vocês. Eu ouço, né, o podcast de vocês, e especialmente aqui, né, na nossa casa, na Expo Inter. A gente já está aqui há tanto tempo e gosta tanto desse lugar. Certamente é muito bacana vocês estar aqui junto com várias pessoas ao longo dessa semana da Expo Inter. Que está chovendo, primeiro dia de chuva, mas eu acho que logo ela passa e a galera vai poder circular pelos corredores aí, se encontrar. Fazer muito network, eu acho que grande parte do negócio aqui, além de business, é também se encontrar com as pessoas, trocar informação, aprender, e vocês têm essa característica de levar muita informação para todo mundo aí. Isso aí, Expo Inter sem chuva também não é já fez calor, fez chuva, agora tá faltando, depois da chuva tem que vir o frio, né, pra completar. É isso aí. Normal. Vamos lá, agradecer antes de entrar no nosso bate-papo, os nossos parceiros aí que fazem o Pé no Barro acontecer, a CIA Brasil, Inex 360, San Esteban, pessoal do Saleiro, um abração pro Douglas, a ANC e o Zeca das Contas. Boa, vamos lá. Dona... Coisa boa, tem bastante patrocinador, né, cara? Eu sempre fui um vendedor de reclame, então é bom quando a gente tem. É isso aí, né? Isso aí. Não, é isso. Pra nós é super importante, porque é o que faz realmente... É quem dá apoio, né? Exato, essa estrutura toda aqui, a gente preza muito pela qualidade. Eu sempre falei pro Bruno, né, quando a gente começou o podcast, eu falei, cara, nós temos que começar com qualidade boa, só que o desafio é, se nós começar com a qualidade, não podemos voltar pra trás, então... E falando disso, acho que é um tema, tem um cara que é especialista nisso, né, Donário? Tu trabalhou muito tempo trabalha ainda com a questão da comunicação, e a gente para a Expo Inter conseguiu, assim, vários parceiros, eles estão aqui, a gente vai passando, né, a turma, porque é uma coisa, o Armindo falou da qualidade, né? Muitas vezes a gente é questionado, cara, vamos fazer o podcast, eu queria levar lá, vamos levar, quanto é que é o orçamento? Aí tu dá o orçamento, meu Deus, cara, só para sair com um time de Porto Alegre, com a qualidade de câmera, com toda a estrutura, isso aí custa. Exatamente. Mas não tem como nós fazer ali, botar o celular e você fazer um videozinho. Cara, dá, mas aí é um videozinho de uma coisinha, e até daria, mas a gente foi para um outro caminho para entregar um produto de qualidade, né? Para entregar tanto na questão de quem nos assiste, para ter imagem, para ter o som, para chegar, né? Até pelas pessoas que a gente traz para não fazer um negócio tão amador. E eu acho que esse é um caminho que a gente no agro ainda tem ainda tem uma longa distância, né? Para entender que esse investimento, acho que hoje a gente paga o preço disso, né? Hoje a gente fala, a gente precisa se comunicar, mas a gente pagou o preço talvez de se comunicar mal ou de não dar importância para isso, né? Acho que por muito tempo. Mas é bom que assim, as marcas hoje, né, e vocês inclusive já trabalharam em empresas do setor de insumos e tal, as marcas têm um papel fundamental também de elevar a qualidade da informação, de treinar produtores, de trazer conhecimento. Então, às vezes o patrocinador, eu sempre, né, na minha fase de comunicação, eu aprendi isso, que muitas vezes essas grandes marcas trazem também muita contribuição em termos de ensinar, de transferir tecnologia, né? A gente vê esses técnicos a campo fazem um tremendo trabalho. Então,
quando a gente olha o patrocinador, muitas vezes tem que entender ele como também uma companhia ou um grupo que ajuda também o produtor a elevar a qualidade e elevar conhecimento no campo, né? Sem dúvida, eu falo muito que a tecnologia no Brasil ela é introduzida principalmente pela iniciativa privada, pelas indústrias, não tenho dúvida disso aí. A gente tem bons exemplos aí no público, né? Mas é o setor privado que vai fazer uma introdução de uma nova variedade de semente, de um produto, de um defensivo, de um produto de sanidade, enfim. A disseminação da tecnologia, né? Ao longo da minha carreira, você falou um pouco aí, né? Comecei lá na inseminação artificial, então as empresas, dou exemplo, né? As empresas de inseminação artificial, eventualmente patrocinadores, são as que levam o conhecimento, trazem muita inovação para o campo, a gente precisa de muita inovação, né? Então, você pensa nisso. Depois, também transitei na área de comunicação, muitas das marcas são responsáveis por levar a tecnologia. A gente fala muito de Embrapa, eu sou um entusiasta da Embrapa, né? Em toda a minha carreira acompanhei a Embrapa lá há 30 anos, 35 anos, né? Eu sou um cara mais zerado aí, então conheço bastante, mas a gente fala da Embrapa, mas a gente tem falado das empresas, porque a equipe técnica é o que está lá botando literalmente o pé no barro, né? Para mostrar o que está acontecendo, trazer inovação, oportunizar que os produtores possam acessar novas tecnologias. Então é fundamental. Vamos aqui, meus parabéns aí aos patrocinadores e que eles sigam fortes, que venham mais aí, grandes e fortes patrocinadores para vocês. Dá um recado para a turma aí. Viu, o cara que sabe vender com categoria, isso aí. Experiência. Tu é a 7ª geração de produtor aí na família, isso? Exatamente, a minha família é originária lá de Rio Pardo, né? Meu bisavô, então na 4ª geração em relação a ele saiu de Rio Pardo, foi para Arambaré, ali na beira da Lagoa dos Patos, Camaquã, e ali a gente hoje ainda atua numa propriedade que ele comprou em 1902. Então eu tenho a honra e a alegria de dormir num quarto que meu bisavô dormiu há 100 e poucos anos atrás. Então é exatamente isso. E ao longo desse século, né, a gente atuou muito ali em pecuária, arroz, e hoje é uma região que está muito focada na produção de arroz e soja, né? A pecuária deu uma reduzida, toda essa metade sul ali houve uma transição, né? Então hoje ainda a gente atua ali nessa área. E você falou que são produtores já de bastante tempo, mas você tem um cara que saiu, estava com toda a possibilidade de tocar e acabou saindo, fez toda uma carreira fora e agora retornou. Como é que foi esse na verdade, é aquela coisa, né? Me criei, eu nasci aqui em Porto Alegre, né? No Moinhos de Vento, né? Mas com 30 dias fui morar na fazenda, morei até os 5 anos na propriedade, junto com meu pai que administrava. E ao longo da minha vida de estudante, sempre fui lá, depois fiz agronomia na Federal em Porto Alegre. Mas quando eu me formei, cara, eu vi que voltar para a propriedade ia ser um choque com quem estava lá. E eu acho que o tema da sucessão é um tema premente hoje ainda, sim, né? Hoje ainda é né? Sempre tem essa coisa, voltar vai dar um choque. Exato. Nós estamos falando de 30, 40 anos atrás, era um choque. Era um choque. Gerações e gerações, sempre vai ser um... Sempre vai ser um choque. Então eu me formei em agronomia e 6 dias depois peguei um avião e fui para os Estados Unidos para trabalhar literalmente em fazenda, né? Eu cuidava, eu tenho um apreço grande aqui por esse galpão de gado aqui atrás, porque meu primeiro trabalho pós-agronomia foi limpar curral, dar comida para gado e apresentar gado em exposição, inclusive Hereford. Na época a gente criava Hereford, eu fui trabalhar numa fazenda de Hereford. Dali eu fui pro Canadá, comecei a... Como é que é essa tua ida, assim? Cara, nós estamos falando que ano? Eu acho que é legal até falar isso, né, cara? Eu vinha para a Expo Inter sempre, né, na faculdade, e aqui eu ia ali para o stand internacional, tinha na época o stand do Canadá, dos Estados Unidos e tal, e eu comecei a fazer relação. Tem ainda. Mas era bem diferente, era sim. bem mais forte na época, né? Tinha sim. muitas empresas e tal. E aí eu acabei conhecendo uns canadenses, trocando cartão, comecei a juntar cartão, e aquela cara de pau, né, cara, de pedir para fazer um estágio, pedir para fazer alguma coisa, e eu consegui um estágio lá. Fui meio bagual, né? Eu sou um bagualzinho de Arambaré, né? Não falava inglês, cara. Meu sonho era conhecer Nova York, conheci Nova York. Passei uma semana sem falar inglês lá e dali fui fazer um curso em Boston de inglês e dali fui para uma fazenda, fiquei 3 meses socado numa fazenda aprendendo inglês e aprendendo inglês com vaca junto, né? Mas acabei tendo a sorte de conhecer grandes pessoas, eu acho que esse é o mérito, a gente precisa de ajuda, né? Mentores, até hoje eu mentoro e recebo mentoria.
Fui para o Canadá, conheci pessoas lá, voltei para o Brasil, eu já via uma diferença muito grande. Estou falando aqui de 1990, ou seja, gado era outro gado, não tinha essa difusão genética que a gente vê hoje. O Brasil era um Brasil fechado, né? 90 o Collor se elegeu e abriu as fronteiras para os carros, né? A gente lembra, vocês lembram? Do Lada? O gado que a gente importava era Lada, na época era proibido importar, né? Então eu passei um trabalho muito grande para liberar a importação, importei muito gado, muito embrião, comecei a importar sêmen e conheci uma empresa lá no Canadá, chamava Alta Genetics, que ninguém conhecia aqui, trouxe ela para o Brasil, montei um escritório em Porto Alegre dessa empresa, trazendo gado, embriões e sêmen, e ali comecei, era uma startup, né? Hoje eu abri uma startup, né? A Alta tá louco, né? E aí trabalhei 7 anos nessa empresa, acabei levando ela até um outro patamar, até transformar ela para Uberaba. Vivia fora do Rio Grande do Sul, né, porque a maioria dos clientes era de fora, tinha um pouco de cliente aqui, né, conheci bastante gente aqui, mas muita coisa fora. Aí resolvi mudei para outra empresa, uma outra americana, a ABS. Na época a ABS era uma empresa americana começando aqui, minha incumbência foi de vir e instalar ela e comprar uma empresa que era do Bradesco, que era a Pecplan, que inclusive aqui no Rio Grande do Sul a gente tinha uma fazenda ali em Rosário do Sul, com os touros lá, então a gente comprou a Pecplan e eu fiz a transição de uma Pecplan Bradesco para uma Pecplan ABS. E aí eu trabalhei ali mais 6 anos nesse mundo da inseminação artificial, presidi a Associação Brasileira de Inseminação, ASBIA, por 2 mandatos. Então eu acabei vivendo esse mundo da genética naquela fase ali inicial do cruzamento industrial, da vinda de muitas raças para o Brasil, né? E desenvolvendo, obviamente, essa tua carreira executiva, né? Porque um cara que naquela época falando não, mas aí falando inglês, um cara já com uma vivência fora, trazendo isso aí, era uma raridade, né? A gente foi precursor aí de muita coisa na época, né? Porque eram outros momentos, né, Bruno? Assim, a gente hoje só para lembrar, sem internet, né? Até para dizer, eu já vou te dar um recorte, nós vamos falar o nosso público, ele se concentra, a gente tem todas as faixas, mas ele é um público que se concentra do 35 ao 55 aí, né? Predominantemente homens, né? É o que a gente pega de Instagram fazendo recorte. 70-30 é o nosso. Então falo isso porque a internet não tá tão fácil, a gente tem uma geração nova e aí abaixo disso a gente tem público, né? Então vale o recorte que essas coisas eram tudo mais difíceis. Tudo, né? Feito por carta ou por telefone. Nossa. Eu me lembro até hoje quando eu trouxe, né, porque depois comecei a viajar para o Canadá, viajava 4 vezes por ano, levando brasileiros para lá para selecionar gado, sêmen, embrião, porque era uma coisa, você tinha que ver para crer, né? Então tinha que levar, eu levava missões de brasileiros para o Canadá, 4 a 5 vezes por ano eu fazia essa transição, né? E o foco naquela época era gado de corte também, leite? Gado de corte e um pouco de leite. Corte? Eu comecei inicialmente com corte, depois logicamente derivei para o leite, né? Na tua região do Paraná, lá a gente trabalhou importei muita novilha canadense para cá, além de embriões, mas era outro mundo, era o mundo da carta e telefone. Eu me lembro a emoção que eu tive quando eu trouxe contrabandeado um aparelho de fax. E aí o mundo mudou, cara. Quando chegou o fax, que ninguém sabe o que é fax hoje, né? Mas foi uma evolução, cara, porque eu batia, né? Escrevia minhas cartinhas e botava por fax e mudou minha vida o fax. Em 91 ali, foi quando o fax entrou. Então, realmente era outra vida. Eu falo para as pessoas aqui, vocês vão em tudo que é restaurante aqui, tem carne boa, fala de Angus, fala de Hereford. Cara, não existia isso, né, cara? A carne que a gente comia era outra, né? A disseminação da genética era outra. No Brasil Central não existia cruzamento industrial, então a gente realmente transformou a pecuária e houve um incremento muito grande de melhoramento genético a partir das importações que, falem mal do Collor, mas uma das coisas boas que ele fez foi abrir as fronteiras para a gente, inclusive, trazer genética de fora, né? Como é que é fazer isso? Não pelo lado da genética, mas pelo lado de montar uma empresa. Como é que é o desafio do zero? Porque tu vem, monta a estrutura e aí é Brasil, não, se no Rio Grande do Sul, se em Porto Alegre, né? Como é que é montar isso no Brasil naquela época? Assim? Eu acho que, né, como todo mundo, tem que ter muito empreendedorismo no sentido de botar a cara e ir atrás. Era muito complicado, né? Importar um negócio, tu tinha que pedir autorizações.
o Ministério da Agricultura. Eu ia muito para o Paraná naquela época, porque o responsável pela liberação de importação de sêmen, embrião e gado, aqui em Porto Alegre, o cara não tinha autonomia, tinha que ir a Curitiba e lá tinha um técnico do Ministério que era o cara que assinava a aprovação de importação. Então era um processo demorado, rigoroso, complicado, exigia viagem, exigia muita lábia e conversa. Tudo presencial, tu ia lá para pegar a assinatura do cara. Tinha que ir lá pegar a assinatura do cara, entendeu? E depois a importação era super complicada. Então, realmente a gente... mas era muito melhor do que antes, né? Porque começou a liberar. Então era um aprendizado, inclusive para o governo, para o Ministério da Agricultura. Não estou querendo criticar o Ministério, acho que ele também tinha que aprender a fazer isso. Mas era um processo super complicado, né, Bruno? Mas eu acho que a gente... O que precisa para isso? Precisa ter cara de pau, vontade de fazer, resiliência, né? E eu acho que muita gente fez, eu sou apenas um, né? Teve muita gente que atuou nesse setor e que fez esse negócio acontecer. E produtores ponta de lança que realmente foram inovadores. Eu acho que essa palavra inovação é fundamental, inclusive hoje, né? Eu sempre, em toda a minha carreira, em todas as fases, em todos os negócios que eu me envolvi, acho que a inovação foi a mola mestre para fazer esse negócio se transformar, né? E depois a genética acabou indo para a comunicação, foi isso? Na genética, depois de 13 anos, eu vi que eu já tinha chego, eu liderava a maior empresa do setor, liderava a entidade que representava esse setor de genética, né, a Asbia, que é uma entidade muito legal, que congrega essas empresas de genética bovina. Eu mais ou menos meio que cansei, aí eu resolvi dar uma parada, fiz aquilo que na época era meio que novo, fazer um ano sabático, me comprometi. Era loucura, né? Era loucura. Eu acho que deu alguma coisa no Donário aí. E aí cara, e eu literalmente, eu acho que isso é para quem tá na fase executiva, né, cara, e eu tava, né, eu já tinha assumido a área da América do Sul, eu cuidava da Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, até Colômbia eu cuidei para a ABS na época, né, além do Brasil que eu tocava. E aí eu resolvi encher o saco, na verdade. Foi assim, uma coisa de encher o saco. De viagem, de... De tudo, das pessoas, do negócio. Quem tá fora diz, pô, Donário Vidão, em só hotel bom, sempre viajando, avião e Mas tal. os desafios começam assim, tu chega num ponto, cara, que os desafios não existem. Eu sempre fui muito de me desafiar e trabalhar por propósito, entendeu? Aquele propósito já tinha chegado num certo limite. Poderia ter ficado, poderia ter ido morar nos Estados Unidos. Meu próximo passo era assumir uma posição global na companhia. Entendeu? Mas não era isso que eu queria, entendeu? Meu propósito ainda era Brasil. E eu comecei a enxergar um outro gap. Eu enxerguei aquele gap da genética lá no início da minha carreira. Depois comecei a enxergar, porque eu tratava muito com produtores no Brasil inteiro, um gap da informação, né? As pessoas tinham problema de entender o que acontecia. E eu comecei a ver uma oportunidade nessa área. E aí mas enfim, fiz um ano sabático, disse que eu ia ficar um ano sem fazer nada. No fim, no 9º mês, eu enchi o saco de ficar sem fazer nada. Fiz muito. O que tu fez nesse período? Fiz curso de música, fiz curso de pintura, viajei o mundo. Fiz várias entrevistas com vários setores para tentar entender o que eu gostaria nessa outra fase da minha carreira. Acabei aceitando um desafio de trabalhar numa empresa de TI, porque eu já gostava de tecnologia. Eu sempre fui muito de first user, sabe? Aquela coisa, ver uma tecnologia. Tem o fax, vou lá e comprei o fax. Agora eu vou aprender como usar o fax e tirar proveito do fax. Computador, eu sempre fui mexedor em computador, sempre tive da última geração. Como eu tinha a oportunidade de viajar, seja na alta genética, eu viajava 4 a 5 vezes por ano. Quando eu entrei na ABS também, era uma empresa americana, todo ano eu ia 3, 4 vezes para os Estados Unidos, eu sempre trazia muita coisa. Então eu sempre fui muito de comprar o último computador, né? Aí vendia o meu para os meus amigos aqui que tinha um gap muito grande e comprava um novo. Então eu sempre fui muito dessa coisa de usar um novo, né? E essa coisa da inovação. Então a TI para mim era um negócio que me fascinava ali. E eu acabei trabalhando 1 ano só na área de TI, porque não era relacionada com agro, não era para mim. Eu queria voltar para o setor. E surgiu uma oportunidade, eu morava em São Paulo já, né, de trabalhar para o grupo RBS. Tinha um desafio aqui, a gente tinha uma companhia que mexia com rastreabilidade, com software de gestão, e tinha o desafio de reorganizar ela e eventualmente vender. Então eu comecei a atuar nesse negócio na RBS, fiz a missão que foi me dada de trabalhar nesse negócio, mas já indo para um caminho na área de comunicação, acabei entrando no Canal Rural, liderando o Canal Rural num desafio muito bacana. Na época o Canal Rural era um canal com a sede aqui em Porto Alegre,
e a gente fez uma pesquisa e o canal rural era considerado pelo público brasileiro um canal gaúcho e de leilões. Porque era gaúcho, né? Todo mundo era gaúcho aqui falando gaúchês, né? A meteorologia só falava da fronteira do Rio Grande do Sul, então, apesar da distribuição nacional que tinha à época nas parabólicas, e o desafio era nacionalizar o canal rural. Aí eu morava em São Paulo, então eu assumi esse desafio de nacionalizar o canal rural, foi um negócio super bacana. Isso 2000? Eu entrei em 2006, final de 2006, e o projeto era 2007, 2008, nacionalizar o canal rural, um projeto junto com um publicitário de São Paulo, Nisa Gonais. A gente trabalhou ali 1 ano e meio, com o propósito de transformar essa pesquisa de mercado de canal local, gaúcho e de leilões, num canal nacional e de comunicação para o agro. Esse aí era o desafio. E eu acho que a gente conseguiu ali, em 2 anos, a gente fez um esforço muito grande. E aí minha vida passou a ser canal rural, que foi pelos próximos 13 anos nessa área. Como é que faz isso, Donário? Cara, como é que muda uma percepção? Porque tu tá trabalhando direto, já começa a trabalhar com o consumidor, né? Como é que muda a percepção? Mudança cultural, né, cara? Mudança cultural. Eu tive um pouco disso lá na ABS, me ensinou muito, porque quando a gente comprou a PecPlan, a dona da PecPlan não era o Bradesco, era a Fundação Bradesco. Então o dono de uma empresa, e isso era legal, a inseminação artificial no Brasil, para quem não sabe, ela começou com 2 grandes grupos. O grupo PecPlan, que era do Bradesco, e a Lagoa da Serra, que era do Bamerindos. Sim. 2 bancos que financiaram literalmente o melhoramento genético brasileiro. Esses 2 caras fizeram esse negócio. Por que esses caras entraram nisso? Por paixão dos donos. O Amador Aguiar, eu não conhecia, eu conheci só depois do sucessor, o seu Brandão, né, que foi quem eu assinei o cheque para comprar a PecPlan. Eles tinham essa veia do agro. O seu Amador Aguiar, que era o fundador do Bradesco, ele era um cara que vinha do campo. Ele era originário da área de café e tal, então ele tinha um amor muito grande pelo campo e ele achava que a gente precisava de investimento em inovação e tecnologia, e ele liderou esse processo de implementação da inseminação. Do outro lado, o Bamerindos também, a família Vieira do Paraná, do teu estado lá. Eu não sabia que eram os 2, as marcas são super conhecidas, mas não sabia... O Bamerindos esteve por trás da Lagoa da Serra, né, montou aquele negócio lá. Enfim... E a gente, cortando, a gente vê e fala muito aqui, né? Todo o cara que sai, o cara que é picado pelo agro, né? O que sai dali, se ele puder, ele volta, se ele crescer, ele volta investindo, ele dá um jeito de voltar. No caso do Bamerindos, inclusive o Vieira, depois de todo esse negócio, ele acabou sendo ministro da Agricultura do Fernando Henrique, se vocês lembram ele. Andava de chapelão de cowboy e tal. Então aquela família é uma família super importante para a inseminação artificial brasileira. Do outro lado, o seu Amador, a mesma coisa, né? Investiu e tal. E no caso, aí voltando para o negócio da cultura, né? Quem era dono da PecPlan era a Fundação Bradesco. E uma fundação não tem fins lucrativos, né? Eu entrei como ABS, uma empresa americana. Pau na máquina. Pau na máquina, meta no final do mês. Então, assim, eu tive o desafio e o aprendizado de mudar uma cultura de fundação para uma cultura de fazer negócio e ganhar dinheiro, né? Então, essa mudança cultural exige mudança cultural, né, para fazer essa mudança. Então eu fiz isso naquela época, foi um tremendo aprendizado. No caso na comunicação, aí tu fala do caso do canal rural, de novo uma mudança cultural. Uma empresa gaúcha, né, a RBS, uma empresa essencialmente gaúcha, com donos gaúchos, né, com funcionários gaúchos, com meteorologia gaúcha, com leilões gaúchos, com sotaque gaúcho. Transformar isso para nacional exigiu um esforço muito grande. Então, como é que a gente faz isso? Mudando a sede para São Paulo, trocando apresentadores gaúchos por paulistas, mineiros, nordestinos, mudando a meteorologia para pessoas que falam e que olham o Brasil a partir do centro-oeste, não de Bagé, não de Dom Pedrito, entendeu? E é lógico que o Rio Grande do Sul é importante, é lógico que as frentes frias vêm da Argentina, mas não pode ser só isso, entendeu? Então é uma mudança cultural que tu tem que passar por várias fases. A mudança cultural é mudar as pessoas de dentro para fora. Tu tem que mudar a empresa. Tem que mudar as pessoas. E muitas vezes não é a mudança às vezes é a mudança na pessoa que tá, mas às vezes vai ter que ser mudar a pessoa e tirar ela dali, né? A gente tenta transformar. Porque tu dizer pro cara que tá dando a previsão do tempo de Bagé, diz, cara, agora tu começa a falar do Mato Grosso, o cara não voa. O cara, ele te diz, voa, e ele vira as costas, no outro dia ele tá fazendo a mesma coisa. É do ser humano isso, né?
E como isso não é fácil, tomar uma decisão dessa, chegar desse cara, agora eu vou botar um cara aqui que E muita resistência, né, Bruno? Então eu vou dar um case, assim, uma historinha, né? A gente tinha na grade do Canal Rural o Galpão Crioulo, que todos vocês conhecem, programa da RBS TV, maravilhoso, lá com Antônio Fagundes, lembra? O Tonico Fagundes. Então, no Canal Rural a gente transmitia o Galpão Crioulo. E a gente teve recomendação do marketing, nós lá de São Paulo, olhando, cara, tem que tirar isso aqui, porque se o canal é gaúcho, a gente quer que ele seja nacional, e a gente bota um programa essencialmente gaúcho, isso tem uma sinalização perante a audiência. Por mais que tenha gaúcho espalhado pelo Brasil inteiro. E muitos gostem e seja legal, e eu gostava, né? Mas na decisão empresarial, a gente tomou a decisão, vamos derrubar esse programa. Aí o cara que tá dentro, entrou esse cara, agora foi lá pra São Paulo, não gostava de mim lá, eu sabia aquele cara, vendido. FDP nos derrubou aqui. Grande resistência. A gente tinha um vice-presidente que era um cara maravilhoso, né? O Afonso Mota, que hoje, inclusive, é deputado federal aqui, né? Ele dizia, é um absurdo o que vocês estão fazendo com o Canal Rural, tirar o Galpão Crioulo. E ele tinha razão, entendeu? Mas aqui tinha uma razão maior que nós precisava transformar canal gaúcho de leilão num canal nacional e de agronegócio, né? E a visão também era do business. Porque do business, enxergando... Lógico, e aí tem aqueles... Vou dar o outro exemplo de uma coisa bem gaúcha que a gente não tirou. Freio de ouro, né? A gente era um canal muito conectado com o freio de ouro. E mas empresarialmente era importante. Então a gente fez outras mudanças no freio de ouro, né? Eu entrei com a incumbência de transformar o freio de ouro num negócio meio nosso, meio informal, né? Meio rodeio, assim que ele era, numa transmissão de Fórmula 1. A gente pegou o paradigma da Fórmula 1, com os take de câmera, com o tipo de pessoa, de entrevista. Cara, literalmente a gente tentou copiar a Fórmula 1 e botar. Cara, tremenda resistência, né? Porque a gente queria, no nosso normal, era todo mundo gauchão, faca nas costas, aquele jeitão assim, que é natural, é legal, é bacana, mas a gente teve que adaptar, mas a gente adaptou e não derrubou. E foi uma maravilha, porque a gente elevou o padrão do freio de ouro, a gente nacionalizou o freio de ouro junto com a nacionalização do Canal Rural e foi empresarialmente um sucesso. Tínhamos grandes patrocinadores, né? Que daí o pessoal começou a olhar essa mudança. E a abrangência foi aumentando também, a audiência. Aumentamos as cotas de patrocínio, acho que houve um tremendo negócio. Então, começa a ter uma percepção de valor do produto. Eu olhando isso aí, nós podemos fazer um paralelo com a CIA mesmo, né? Que é uma empresa aqui, eu agora, né, tô lá no Paraná. E às vezes a gente tem essa dificuldade, quem está muito aqui acaba tendo essa visão e acha que tá tudo certo. E é sem intenção. O teu mundo é aquele. O teu mundo é aquele, exato. Às vezes acontece, sai um card Dia dos Pais, é o cara de gaúcho. Aí a minha equipe do Paraná me olha assim, tá, mas como é que nós vamos compartilhar isso com os produtores daqui? O cara tá lá, sei lá, pega um cara de Castro lá, que ele tem a cultura gaúcha, mas às vezes tem muita influência de São Paulo. Holandês, meio cowboy com gaúcho. Falou, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas é legítimo, assim, eu vou contar um caos assim, para vocês de assustamento. Então nós tínhamos esse desafio, né, de transformar o freio de ouro. E tinham várias cenas que eram era quase uma festa galponeira, assim, né, que a gente transmitia aquele negócio. E a gente botou o paradigma da Fórmula 1, né, e eu tinha aqui o diretor da RBS que me ajudou nesse processo era o César Freitas, foi diretor aqui da RBS TV por muito tempo, tremenda profissional, né? Mas urbano, né, cara? E aí eu disse, César, nós temos que transformar isso aqui, e a única maneira de nós fazer isso é a gente ir lá pro meio deles, da turma da BCC, e mostrar o freio de ouro atual e o freio de ouro que nós sonhamos, como Fórmula 1. Vamos montar uma apresentação e mostrando o atual com seus problemas, e botar uns X assim, e botar o futuro que a gente quer pro freio de ouro, né? E ele, vamos fazer. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Não, tem um evento no Freio de Ouro lá em Jaguarão. E lá no Garrão, quase. Lá no lugar tinha uma festa Freio de Ouro. Vamos no Oco do Rio Grande. Era um freio proprietário, que até hoje tem, né? Que juntam os caras lá, né? E eu falei, mas é longe, cara. Tu quer ir lá? Chama esses caras. Não, vamos isso lá. Lá de São Paulo. Tá, não, aqui em Porto Alegre. Ele em Porto Alegre, né? Eu em São Paulo. Vim de São Paulo pra cá e disse, vamos a Jaguarão, cara. Pedi a caminhonete lá da RBS e nos tocamos eu e ele, mais dois, e fomos para Jaguarão com PowerPoint e entramos numa reunião lá e montei aquele PowerPoint numa sala e aquela gauchada, meus amigos todos, né? Claro. E aí vamos mostrar todo mundo desconfiado. O paradigma e o César assim, mas todo mundo aqui, cara, esses caras tudo com faca nas costas. Ele bem urbano, né? Uhum. E aí eu me lembro a cena, cara, começamos a abrir aquele negócio e vem entrando... Os caras tradicionais do freio de ouro, né, cara? Os proprietários estavam lá competindo, que são os caras, eram da diretoria.
E aí vinham do churrasco, cara, já tinham todo mundo meio tomando um trago, né? Já meio beliscadão, vamos dizer aqui no Rio Grande. E aí ele viu aquilo ali, ele olhou pra mim assim, Donário, tu vai mostrar isso aí mesmo, mostrar que isso aí tá errado e tal, né? E aí nessa hora, cara, entra uma figura que não tá mais com a gente, maravilhoso, né? O alemão Gilberto, não sei se vocês conheceram ele, pai do Caco, Sim, hoje que tá sim, lá sim, na GAP, né? E aí naquela hora o César olhou pra mim, cara, esse cara aí, ele tá vindo de lá, ele tá meio, já tomou umas e olha o tamanho da faca dele. Eu falei, César, não te preocupa, não vai dar tudo certo. E a gente mostrou, cara, e os caras ficaram meio assim, né, porque a gente criticava realmente, mas aceitaram, a gente mudou, Freio de Ouro foi um sucesso, a mudança, a gente trouxe mais patrocinadores, aumentamos as cotas, ajudamos a nacionalizar, então assim, ó, mudança de cultura. Volto, como é que a gente fez isso? Foi paulatinamente, fazendo mudanças, mostrando, né, a viabilidade da evolução, e eu acho que é assim que a gente tem que fazer, entendeu? Isso vale lá para PEC Plan, que a gente teve que mudar, muitos profissionais tiveram que, infelizmente, não continuaram, tiveram que ser descontinuados, outros entraram, mas assim, a companhia persevera, a gente consegue melhorar, e eu acho que tem que trabalhar a mudança cultural, uma nova cultura, para um novo momento, para uma nova realidade. E qual que era o grande desafio da comunicação naquela época? O desafio naquela época era gerar receita, né, cara? Como sempre, a gente tinha uma situação... Lógico, o mercado de leilões era muito menos desenvolvido. A gente estava falando ali, estou falando na 2007, 2008, era basicamente televisão, era basicamente convencer que a televisão era uma ferramenta. Porque tinha alguns outros canais também, o canal do Boi já era em Campo Grande. O precursor, na verdade, foi o canal do Boi. Só tinha o canal do Boi, né? O canal rural e o canal depois do Boi. tinha os outros canais deles mesmo, que eles acabaram abrindo. Mas alguns, isso né? muito depois, né? Então, assim, na época a gente Terra Viva veio depois, bem depois. 2015, acho 14, bem alguma depois, coisa assim, exatamente. Então, assim, ó, na época o desafio era convencer o produtor de que na televisão você podia confiar que aquele negócio ia acontecer, que era verdadeiro, que não era fake. Então, assim, ó, esse era o desafio naquela época. Mas a gente conseguiu e reposicionamos essa coisa do regional para o nacional com um aumento de qualidade, com melhoria de imagem, com uma série de evoluções que a televisão vinha tendo naquela época. Então, o início foi esse, de convencimento, né? Depois a gente fala da digitalização, que aí já é uma outra fase, né? E o que mais surpreendeu na época, na verdade, foi o processo de venda depois do canal rural, né? Porque acho que o desafio foi feito, cresceu, a abrangência, agora a empresa está toda consolidada e depois acabou sendo vendida. Porque a RBS é uma empresa fantástica, né? Ela sempre olha para frente e tal. Ela realmente resolveu investir. Fizemos pesquisa com a McKinsey, uma consultoria internacional que abriu o segmento rural era um segmento importante para a RBS. A gente começou a profissionalizar, tanto que esse movimento para São Paulo foi um movimento que exigiu o capital da companhia. A gente colocou o capital, contratou. Nizam Guanais é um publicitário reconhecido. Ele passou 1 ano e meio comigo lá. Eu tomava porrada dele todo dia, né? Porque eu era o buffer entre esse mundo aqui e o mundo da publicidade paulistana, né, cara? Então eu tomava porrada lá e tomava porrada aqui. E a gente foi fazendo esse movimento acontecer. O desafio era gerar receita, era gerar patrocinador. Então levar literalmente o rural para Faria Lima, entendeu? Para as grandes agências, para as grandes marcas, para poder financiar esse processo de profissionalização. O agro de hoje é muito diferente do agro de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Total. A gente teve um esforço muito grande de transformar, de fazer com que a Faria Lima e São Paulo enxergasse a gente de uma forma diferente. O Canal Rural participou desse processo nessa fase. Então a RBS investiu, levou para um outro patamar, a gente tentou fazer várias coisas, a gente digitalizou, a gente começou a entrar na internet, né? Começou a criar o que eu chamava na época a mandala. A gente não tem que ser só um canal de televisão via parabólica ou net, a gente tem que ter eventos. Freio de Ouro ajudou muito a gente montar essa lógica de TV, evento, internet, mídias, redes sociais, que a gente começou ainda naquela época. Então, o desafio era esse, de transformar. A RBS levou até um determinado momento e estrategicamente ela decidiu, em algum momento ali em 2011, 12, de que ela não tinha punch, ela não tinha o interesse de levar esse business rural para um outro patamar. E ela decidiu que estava o momento de passar adiante o negócio e a gente preparou o canal ali para uma venda. Uhum. Como é que tu falou muito, né? Tu sempre foi inovador, né? Sempre buscou à frente, os exemplos todos. Tem
a inovação tem um preço, né? Ela tem um preço alto aí, né? Eu vejo que a gente às vezes tenta fazer algumas coisas assim, cara, eu tô muito na frente. Porque tu tem a ideia, tu entende que aquilo ali faz sentido, a maioria das pessoas não tá enxergando, então tu tá saindo fora de uma normalidade. É meio que do ser humano tentar validar com os pares, o par, se ele não tá enxergando aquilo, ele vai dizer que não faz sentido, que talvez... E aí quando tu vai pro mercado, tu começa a fazer aquilo. E, cara, aí tu começa a ver e em algum momento tu vai levar muita porrada, né? Tá falando. E tem um momento que a gente pensa, cara, será que... E o time também, né? Às vezes a questão aquilo tem sentido, mas às vezes é o time, se é ou não... Porque se ele é inovador, ele tá à frente, né? E aí tu sai, aí tu tá levando a porrada, aí tu tá vendo, cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que é por aqui? E aí tem uma jornada dessa persistência toda de virar, né? E essas decisões de descontinuar, continuar, isso aí... É complicado. Palavra para mim chave nesse aprendizado, e depois que eu saí do Canal Rural comecei a me envolver muito com startups, inovação e tal, mas a palavra para mim é resiliência, cara. Visão correta, né? Tem que ter correta, né? E resiliência, atrelado ao que você falou que é muito importante, que é o timing. Se é muito cedo, é um problema, se é muito tarde, é um problema que você já perdeu a onda, entendeu? Então, assim, o timing correto, resiliência, timing e visão. Nesse sentido, né, a gente trabalhou a transformação ali. Talvez a gente fosse, a RBS na época sempre foi muito visionária e querer fazer, isso é um pouco da família que controla ali, eu tenho um tremendo respeito por eles por ser dessa forma. Eles tinham uma visão, mas naquele momento não chegaram a ser tão resilientes no sentido e passaram adiante, né? A gente precisava de um punch novo para esse negócio ir à frente. E foi, de repente, nessa mudança de controle que a gente conseguiu transformar. Então eu acabei, na época, preparando a venda, participei da venda, a gente vendeu para um outro grupo que tinha esse punch, essa vontade, essa ambição. E o timing é um problema, né? Quando você fala aqui então eu falava da transição da televisão per se para esse mundo mais mandala e digital, a gente começou muito cedo, né? Fizemos um tremendo investimento em digitalização. Na época eu criei um negócio que chamava Lance Rural, que era basicamente criar um grande catálogo e a gente fazer tudo que a gente fazia na televisão, fazer digitalmente, né? O Lance Rural hoje é... Não, mas o Lance Rural que vocês veem, o nome que eu inventei na época era para outra coisa, né? Que era para um catálogo de venda, era tipo um Amazon do negócio rural. Desenvolvemos, gastamos na época 500, 700 pau em software, fizemos todo um movimento, mas era muito cedo, entendeu? E aí eu acabei mudando, o Lance Rural que a gente acabou usando foi em outra usabilidade, que eu acabei na transição, não funcionou, essa coisa do catálogo, da Amazon... E aí qual é o ponto que tu na tua experiência, qual é o ponto de assim, cara, tá na hora de parar? Onde é que muda a resiliência? Do negócio, onde é que muda da resiliência para alguma... tu começar a testar, validar a tese, entendeu? Tem que validar a tese com vários. A gente iniciou um negócio que fazia todo sentido. Pô, faz sentido a gente se deslocar, levar animais para um lugar, fazer toda uma movimentação, perda de tempo. Não é muito mais conveniente tu entrar na Amazon e comprar o negócio aqui e fazer todo? Pô, fazia todo sentido, mas a gente não validou a tese tanto quanto deveríamos. E saímos fazendo porque era o ímpeto da época. Até no varejo normal ainda era algo muito novo, né? Exatamente. E, então, e o público agro, até hoje, pelos vias digitais, para comprar hoje, não é tão fácil. É muito incipiente ainda. O cara que entra pode comprar tudo, adubo, fertilizante, tudo. Tem na Magazine Luiza, né? Magalu e tal. A gente ainda não chegou lá, entendeu? Então eu te diria que a gente foi inovador demais e antecipou demais aquele negócio. Qual é o ponto de parar? A hora que começa a validar a tese e ver que vai demorar demais e que tu está gastando muito dinheiro, entendeu? Basicamente econômico, né? Tu poderia ter ficado lá, imputar milhões de dólares ali naquele negócio e fazer o mercado acontecer. Não foi o caso. Então a gente chegou à conclusão de, cara, paramos de desenvolver. Na época, o que estava mais factível que eu enxerguei era o seguinte, nós tinha uma grade no Canal Rural na época de 500... O ano tem 365 dias no ano, né? A gente tem uma grade fixa, tu não pode fazer 2 leilões ao mesmo tempo na televisão. Aí a visão era, nós temos que levar isso para a internet. Que daí você pode abrir vários canais. Vários canais, vou ter o canal 1, 2, 3, 4, 5 e é ilimitado. Que é o que tem hoje, né? Foi anteontem? Tem hoje. Tava tendo leilão do Brangos aqui, eu falei, vou dar uma acompanhada nas Rural, como é que tá lá o movimento. Tinha 4, 5 leilões, Nelore para um lado, só que em 2012, 2013... Eu conversei até com o pessoal do Lance Rural, eles têm 1000 e poucos leilões. Muito mais do que na televisão. Então, mas a visão na época, mas para te ver como era antecipado, 2012 foi isso, 2013, eu peguei essa marca,
que eu já tinha criado, já tinha feito o logo, já estava tudo bonitinho e tal. Pô, vamos transformar isso aqui em outro negócio. Vamos inventar leilão pela internet. Tá louco, não vai funcionar. E aí ninguém queria, porra, Ninguém do tem leilão pela internet internet. nas fazendas, né? Eu falei o seguinte, cara, Na cidade. tu vai na comprar, cidade, exato. tu vai comprar o leilão no Canal Rural, tu vai ganhar o lance rural. Ah, mas eu não quero. Não, mas vai igual, cara. Vai igual. Ah, mas então eu quero desconto para não ter. Não tem desconto. Desconto pra não ter. Então E aí- tira. E hoje é quase que o contrário, né? E aí, cara, começou aquele negócio, mas ninguém queria. Então, assim, mas tem essa coisa que é uma curva interessante da inovação, é o seguinte, tu começa um negócio, ele começa e tal, muito fraquinho e ele tem uma tendência de piorar. Ele piora antes de subir, porque é a fase de convencimento. Isso vale em várias startups que eu já investi, que invisto, que trabalho em vários negócios, tu exige um tempo até, e ali tem perda de dinheiro, tem fluxo de caixa negativo, e aí depende da resiliência de quem está por trás. E se a visão, só acredita na visão e a visão é correta, vai ter um chama até vale da morte, né? Onde aqueles que não têm resiliência e estão com a visão errada, eles morrem. É a fase do tapinha nas costas, todo mundo, tu faz o pitch, todo mundo te dá o tapinha nas costas, que é maravilhoso, mas ninguém compra. Ninguém compra. E é E o tu vale tá da morte. sangrando. As empresas morrem ali se elas não tiverem resiliência ou se a visão for errada. Mas normalmente, se a visão está certa e se tu tem resiliência financeira e de Caixa tempo, ele vai explodir. A Amazon foi assim, né? O Facebook foi assim, então todas as grandes foram assim. Então tem que ter um pouco dessa... Tua pergunta era essa, quando é que para? Para, depende, se tu não Donário, tem a resiliência total. E quando a gente olha, e isso passa por uma coisa assim, tu voltar pra dentro de casa, do teu negócio, pro teu time, pra ti mesmo, e dizer assim, cara... Pra dever satisfação pra todo mundo, né? Botamos Vou- 500, 700 mil na época, imagina hoje é um E dia. além do dinheiro, o cara diz assim, cara, vou ter que matar porque é um filho, né? Eu que tô Aham. fazendo e eu vejo, porque eu tô tentando fazer isso, um paralelo com os produtores que também nos assistem, muita gente cara, tem muitos que tu tá vendo que o negócio do cara tá indo e tá na hora do cara dizer assim, cara, stop esse negócio, para, talvez tenha que se desfazer de uma parte, talvez tenha que entregar. Mas tem que fazer o quanto antes, cara. Quando tu te dá conta de que a visão não vai te entregar e que a tua resiliência não vai, cara, fecha agora, entendeu? O não pode ter medo do não, cara. É melhor ter um não mais cedo do que seguir Mas a gente, drenando caixa. a gente tende a largar o lucro cedo e segurar o prejuízo por muito mais tempo, né? É do ser humano essa... É o ser humano. Os que Morrer abraçado, o famoso morrer abraçado. não, né? não é o de todos, porque os que não fazem são os caras que prosperam, que entendem essa Exatamente. dinâmica. Mas tudo vai da visão, né, cara? Se a visão tá correta. Então, assim, os grandes caras são aqueles fracassados que tinham uma visão correta e conseguiram, de alguma forma, ter a resiliência, entendeu? Então, você pensa hoje nas grandes empresas, a maior empresa do mundo hoje é a Nvidia, né, cara? Passou um trabalho do cacete até a hora que entendeu que o processador de game era a solução e hoje ele vale trilhões de dólares, né? Era o Facebook, que era um brinquedo do Mark ali naquele negócio, faculdade, né? que dava errado, que estava gastando dinheiro, que pegou dinheiro de um do outro, mas ele tinha a visão e a visão dele era certa e ele foi lá e, cara, vou tomar porrada e vou seguir no meu negócio. Então, essa que faz a diferença dos grandes homens dos meninos que ficaram no caminho, né? Perfeito. E aí tu depois disso aí, desse tempo todo... A gente conseguiu no Canal teve- Rural nacionalizar usar ele, ele, naquele aí canal tu- nacional, saiu a pecha de leilão, continua um negócio business super importante, eu acho que contribuiu muito, né, a gente poder democratizar a genética, né, aquela que eu trabalhava lá, ela se democratizou pela comunicação e pela comercialização, aí houve a profusão depois de... Tu seguiu vendendo genética, né? De uma maneira diferente. exatamente. Vendia o sebo, depois passou a vender o produto. Exatamente, então a gente conseguiu ali nesse negócio, o canal evoluiu, foi para um outro patamar, conseguiu, né, misturando, saindo só da televisão, mas para evento, para internet, para redes sociais, que é hoje o grande desafio da comunicação. Certamente hoje vive um desafio muito grande, porque a gente vive no Brasil e no mundo uma mudança drástica na comunicação, né? Esse tipo de coisa que nós estamos fazendo aqui impacta a TV Globo, né? Impacta a Band, impacta o Canal Rural. Concorrência pela atenção, né? pela audiência. As redes sociais impactam. Então a grana que era muito fácil, quando fala de mídia e publicidade, depois eu me envolvi em publicidade, fui dono de agência depois também, né? Ela mudou completamente, né? Era muito fácil fazer marca no Brasil. Tu ia lá e comprava um espaço na Rede Globo, cara. E estava tudo resolvido. Hoje não está mais resolvido. Tu tem que ter um trabalho muito maior. Eu comecei a estudar muito nos últimos 3 anos negócio de inteligência artificial, né? As empresas que eu estou envolvido são relacionadas à inteligência artificial. Hoje a gente vive um momento de hiperpersonalização. A gente quer vender um produto para o Bruno, que é diferente do produto que eu quero vender para o Armindo. E a forma que eu me comunico contigo é uma,
e a outra contigo, porque eu vou tocar o teu coração de uma forma, vou tocar o teu coração de outra forma, e são veículos diferentes. Não adianta fazer um merchan ou uma ação na Rede Globo e vai pegar vocês dois juntos, não vai pegar mais. Então é muito mais complexo. Isso é complexo para todos os veículos de mídia. Então os desafios hoje são completamente diferentes ali onde nessa seara, né? E aí tu tem falado bastante, né? Foi para tecnologia. Começou aí de novo eu meio falando de carreira aqui, né? Para quem gosta de falar de carreira, de novo eu comecei a encher o saco daquilo que eu fazia, porque eu já tinha chego onde pensava, almejava chegar. E eu acabei indo fazer um curso, cara. E esse é um negócio que eu acho que tem que ser aprendizado para quem está ouvindo, né? Você aí que está ouvindo o podcast, ou olhando aqui o podcast, eu sou um fã da educação continuada, cara. Me formei em agronomia, mas eu continuei fazendo muitos cursos. Cara, se olhar meu currículo lá, você vai ver uma profusão de cursos nas mais renomadas escolas. Fui para Harvard 4 vezes, né, 3 vezes no programa de agronegócio de Harvard, depois no programa de marketing. Fui para Berkeley, fui agora em novembro do ano passado, fui para Stanford, que é a meca da inteligência artificial no mundo, né? Fiz curso em universidade na Europa, fiz cursos aqui no Brasil em várias, não estou dizendo que tem que ser lá fora, em qualquer lugar, pode ser um curso aqui na URGS, né? Você que foi fazer sua pós-graduação aqui na Universidade Federal, eu acho que a gente tem ao longo da nossa vida continuar fazendo curso, pode ser um curso hoje é muito mais fácil e barato, cara, faz curso no YouTube, entendeu? Faz curso, pode fazer Harvard na sua casa. Né? Então não existe mais essa limitação que existia no passado. Eu sempre gostei de investir meu dinheiro, aquilo que eu ganhava eu gastava em mim, que é um negócio que tu não perde, né? Seja duas coisas que eu sempre digo: se não tá com tempo, não tem o que fazer, vai fazer um curso ou vai viajar. Porque viagem é outra coisa que te enriquece muito, né? Então, eu acho que essa educação continuada é fundamental. E ali naquele momento final no final da minha fase de canal rural, eu fui fazer um curso lá no Vale do Silício, na Singularity University, que é uma universidade do futuro, fica dentro da NASA. Cara, transformou minha cabeça, cara. Eu vi que o mundo estava mudando, ia mudar muito rapidamente e que eu precisava me preocupar como é que eu ajudava o nosso setor a se mudar. Então fiz esse curso, voltei meio transtornado, me lembro de chegar aqui lá na Farsul, eu sempre fui sindicalista, né, meu sindicato, valoroso sindicato rural de Camaquã. Porque às vezes faz as coisas, chega, volta, vontade de chegar em casa e quebrar tudo, né? Imagina entrando... E eu me lembro, eu fui lá conversar com o Gideão, né, ele está recente assumido, eu era... Né, bem conectado ali com o Esperoto e tal, mas o Gideão estava entrando, eu falei: Gideão, o mundo vai mudar, cara, nós temos que fazer alguma coisa aqui, tem que trazer inovação, cara. Pô, faz alguma coisa então, né? A gente acabou criando uma comissão de inovação na Farsul e eu tentei ali trazer um pouco dessa inovação e eu comecei a me envolver nesse ambiente aqui de startups, de empresas inovadoras. E ainda no final da minha fase de canal rural, a fazer investimentos. Comecei a investir num fundo de investimento de startups, depois investi em outro, investi em algumas empresas e comecei a ajudar. Queria fazer um merchan aqui. Na época eu criei uma competição de startups chamada Hackatagro, Hackathons do Agro, né, para botar pessoas a competir e criar soluções inovadoras para o setor. A gente fez vários Hackatagros. Esse ano estou super feliz que a gente levou o Hackatagro para a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, o Estado do Rio Grande do Sul tem 29 escolas técnicas agrícolas bancadas pelo governo do Estado, que, né, formam estudantes nessa área, que depois são funcionários das nossas fazendas, são os técnicos das empresas agropecuárias, e a gente está fazendo uma competição entre as escolas técnicas agrícolas. 2 estudantes de cada uma dessas 29 escolas técnicas estão hoje competindo em 8 grupos e vão estar aqui na Expo Inter no sábado e no domingo, ali no Tatersal do Crioulo, em mentorias, competições e pitches, trazendo 8 soluções inovadoras para o setor na área de biotecnologia e de agricultura de precisão. Então eu criei esse negócio porque eu achava que a gente precisava instigar a inovação aqui no Rio Grande do Sul para não perder essa onda de inovação. Então eu comecei a me envolver nesse negócio, investir em startups e tal, e são essa nova fase que eu comecei a atuar aí. Investi em empresas fintech, em empresas de agricultura digital, investi num canal de televisão. A gente tem hoje um canal de televisão em Camaquã, que também é uma startup de comunicação, né? Então eu acho que a inovação aqui exerce um papel fundamental
nesse mundo que está mudando muito rápido, pessoal, entendeu? Assim, eu, de novo, quando surgiu o tal do chat GPT, né, eu me lembro que eu estava voltando da minha viagem, todo ano eu viajo com a família para algum lugar longe, de novo para aprender, né, muito mais, e levar meu filho também para esse mundo de conhecimento, e eu, voltando da Nova Zelândia, cara, em janeiro de 2 anos atrás, de 2023, eu, lendo o jornal lá na Nova Zelândia, vi um tal do chat GPT que tinha sido lançado um mês antes. Eu falei, que negócio é esse, né, cara? Quando eu voltei, eu entrei e fiquei, cara, esse negócio é louco. Na hora eu assinei o negócio e comecei a me envolver. E eu estou entusiasmado e apavorado ao mesmo tempo de tudo que a gente está vivendo, seja na área de comunicação, seja na área de agricultura, seja na área da nossa vida em geral, né? Então eu embarquei também nessa. Eu acho que a gente tem que embarcar porque a gente não pode perder o trem da história, né? E a gente tem potencial. Então acho que a inovação aqui faz parte disso. E é esse mundo que eu comecei a me envolver a partir da área de comunicação. E quais são essas tuas angústias aí? Porque a gente fala bastante no chat GPT, a gente tem usado direto, né? Uma ferramenta espetacular, fantástica, óbvio. Tem a parte muito boa, tem a outra parte que você acaba ficando, de certa maneira, um tanto quanto dependente, pensando pouco, enfim, bem simplista meu resumo aqui. Mas o que você tem enxergado, você que está bem envolvido nas startups e do meio comum, né, dos problemas, né, das tecnologias? Eu acho que tem um tremendo potencial de aumento de eficiência e produtividade para as fazendas brasileiras e mundiais. Então a gente tem que olhar o seguinte, não é só nós que está tendo acesso ao chat GPT, né? Somos nós e nossos concorrentes. E aí tu pensa em agricultura de precisão, em agricultura inteligente, aí você pensa em biotecnologia, um negócio que vai transformar a agricultura brasileira e mundial. E aí eu penso, né, a oportunidade, pô, que maravilha, a gente vai produzir mais, melhor e tal, mas e também dá a chance de chineses levarem novas plantas, novas soluções para a África e transformar e virar um concorrente em 2, 3, 5 anos que a gente nem enxergou hoje. Então você tem que pensar oportunidades e riscos. Riscos muito grandes, oportunidades muito grandes. Então, assim, ó, acelera, embarca. Porque se quem não embarcar, não acelerar, corre o risco de ser sobrepassado por quem está fazendo isso enquanto a gente não faz. A gente não vai perder emprego por causa da inteligência artificial. A gente vai perder emprego para aqueles humanos que vão usar a inteligência artificial. E eles podem ser os nossos colaboradores ou podem ser os colaboradores do concorrente, entendeu? Esse é o grande risco do negócio. Mas é muito rápido, está acontecendo em todas as atividades. Tem uma mudança importante acontecendo em termos de perfil de profissionais. Então, quem assiste aqui, você que está aqui ouvindo, você que está aqui assistindo, embarque nessa onda, porque o risco é muito grande. Ele vai começar a mudar basicamente o middle management, entendeu? Os grandes, as lideranças, pensa na pirâmide das empresas, das companhias. A liderança não tem um risco muito grande nesse primeiro momento e a base, quem toca o dia a dia, quem levanta a pá, quem faz a base, não, mas quem está no meio ali tem um risco muito grande de perder emprego ou de não ter oferta de trabalho nos próximos 2, 3 anos. E é rápido o negócio que está acontecendo. A introdução da inovação é muito violenta, né? E a gente às vezes fica assim achando que o chat GPT é para nos dar um textinho ali, né? A IA é isso aí, Bom, a gente tem falado do pessoal da carne mesmo, né? Aqui, tu é um apreciador, gosta de carne, né? Entusiasta do meio. Tem muita coisa subjetiva que está ali, que está do humano, e que isso já vai estar aí dentro das plantas frigoríficas, fazendo análise, tirando, né? Dando mais assertividade... mais efetividade no processo. E assim, eu acho que quando fala de carne, cara, a gente tem que pensar em biotecnologia. Biotecnologia é um negócio que vai ser uma mudança radical com a inteligência artificial. Outro negócio que é super radical, que vai mudar muito, é o tal do CRISPR, aquela edição genética, né, de mudar gene. Então, assim, nós já hoje estamos trabalhando com genômica na pecuária, né? O próximo passo é a gente fazer alterações genômicas, né? Para mais marmoreio, para mais precocidade, para mais do que você escolhe o atributo e cientificamente você consegue, em laboratório, transformar a genética. A gente vai viver isso. Então, as transformações que a gente vai ver nos próximos anos, elas são radicais. Tu vê alguma dessas tuas andanças todas, essa questão
carne de laboratório, das outras formas? Como é que tu vê essa leitura aí? Eu acho que vai ter um espaço, especialmente por novas gerações que estão desapegadas ao nosso. Para mim, é quase que impossível trocar uma carne que eu me acostumei desde pequeno, que eu gosto, que eu aprecio, que eu faço churrasco, que eu estou acostumado. Mas as novas gerações que não têm esse toque vão ser criadas nesse ambiente, é muito fácil de fazer essa troca, entendeu? Então eu acho que a gente, e já está existindo, vê grandes companhias, a própria JBS tem uma área de investimento importante em carne de laboratório, e eu acredito que vai ter seu espaço. E não adianta a gente ficar aqui destratando esse negócio, se escondendo disso, é uma realidade. A gente tem que trabalhar atributos da carne verdadeira para a gente ter no futuro uma participação de mercado importante em relação a isso, mas é inexorável que vai existir um mercado para carnes não naturais. Não carnes. Como é que tu, aí entrando nesse, né, tu faz parte da Associação Brasileira de Marketing Rural, como é que lidera o conselho? Como é que é, a gente está falando bastante de mudança, como é que tá essa demografia do agro aí, né? Vocês fazem as pesquisas, isso é super bacana o pessoal entender. Podia falar um pouco da geral da BMR. A BMR é uma entidade de 46 anos, eu fui diretor dela em toda a minha carreira no Canal Rural e depois nessas outras andanças aí. Eu ainda continuo com comunicação, porque eu continuei com a agência, depois com um veículo de comunicação e tal. Então eu sempre fui, né, partícipe dessa entidade, hoje presido o conselho da entidade lá em São Paulo. A gente tem 46 anos, a gente congrega as empresas, as agências de publicidade que atuam no agro, que servem as empresas do setor, a gente congrega os veículos de comunicação desse setor e as empresas de insumos, então tratores, defensivos, enfim, são 80 associados, as grandes empresas do setor estão lá com a gente. Nosso propósito é fazer com que os profissionais de marketing estejam mais bem preparados para comunicar bem com o setor. Ao mesmo tempo, isso vai como Congresso Nacional, a gente tem um congresso agora, vou fazer o meu merchan, que dia 17 de setembro a gente tem o nosso congresso anual lá em São Paulo, tremendo evento, 600 pessoas, com, né, um evento super legal. Entre lá no site da ABMRA e se inscreva no nosso congresso. A gente trata desses desafios da comunicação no setor. A gente tem uma pesquisa já na 9ª edição, que a cada 3 anos a gente faz uma pesquisa de hábitos de consumo do produtor rural brasileiro, já está há 25 anos fazendo isso, a gente acompanha a evolução dos hábitos de consumo do produtor rural brasileiro. A gente faz muito podcast, a gente tem o nosso podcast Causos e Causos, lá tem também palestras semanais dos nossos comitê de agência, comitê de veículo, comitê de indústrias. A gente tenta levar conhecimento para os profissionais de marketing para comunicar melhor o nosso setor. Também com o urbano, fazemos eventos para aproximar o agro com o urbano. A nossa leitura é de que o agro evoluiu muito, a gente vem evoluindo junto nesses 46 anos. A gente hoje é líder mundial em várias frentes, né? Não vou ficar aqui propagandeando o agro brasileiro. Mas isso também, assim, quando a gente pensa em Rio Grande do Sul, traz um desafio muito grande, né? Porque o Rio Grande do Sul, ao longo dessas décadas, por exemplo, da BMRA, ela perdeu relevância em várias das cadeias produtivas. Então eu tento aqui, ajo como gaúcho e participante em algumas empresas aqui, trazer à tona isso, que a gente precisa trabalhar melhor as nossas marcas, os nossos negócios e as nossas cadeias produtivas, porque a cadeia da carne gaúcha perdeu muito. Nós fomos o primeiro e a gente era relevante na influência na genética brasileira, a gente já não é mais, a gente talvez seja o 8º ou 9º, né? Perdemos já para Rondônia, hoje em termos de relevância na pecuária de corte. Na soja já fomos o primeiro, berço da soja brasileira, a gente é terceiro, às vezes terceiro, quarto, né? Perdemos relevância no milho, a gente não consegue, produz quase e perdeu. Então assim, acho que tem um espaço importante da gente trabalhar as cadeias produtivas no Rio Grande do Sul para retomar relevância e realmente trazer valor para o produtor rural gaúcho. Mas no cenário brasileiro, acho que a gente tem um trabalho importante hoje de convencer ou de mostrar
para o urbano brasileiro e mundial de que a gente produz com qualidade, que a gente produz com sustentabilidade, que a gente produz com profissionais de alta qualificação e que a gente realmente merece estar no topo e ser uma fonte segura de alimentação para o Brasil, para o brasileiro e para os consumidores mundiais. E uma coisa que você teve no meio, por exemplo, a gente olha... A grande dificuldade hoje é a comunicação, né? Contar as boas histórias e ao mesmo tempo a gente vê a imprensa, a própria imprensa às vezes falando mal do agro, jornalistas, né? Enfim, pessoas que estão lá, influencers, a gente tem vários canais. Pega, por exemplo, a própria RBS mesmo, você pega às vezes um jornal, abre uma coluna, tem um colunista lá falando mal do agro, enfim, associando às vezes o consumo de carne ao cigarro, assiste o documentário do Netflix, o cara resolve escrever uma coluna. E a gente está sempre nesse movimento, né, de desafio de mostrar, né, os benefícios, enfim. Como é que funciona esse jogo? Como é que a BMRA, né... Tudo vai de criar uma narrativa correta e transparência, cara. Tem que comunicar. Eu entendo essa visão do cara, mas ninguém pode falar mal da carne, mas ninguém... Não, cara, as pessoas podem ser vegetarianas. As pessoas podem não gostar. Tu tem que respeitar. Nós vivemos uma democracia, não vivemos? Talvez elas tenham essa percepção por serem mal informadas. E a culpa é dela? Não, a culpa é nossa. Entendeu? Então, assim, ó, eu não vejo como inimigo, eu vejo como uma pessoa mal informada e a culpa disso é minha, de não levar com transparência a minha opinião. Eu tenho que convencer por opinião, não adianta brigar, dar porrada, entendeu? Eu sou um cara que eu me considero um democrata. Eu gosto de conversar, inclusive, com pessoas que tenham argumentos diferentes, para mim formar uma melhor concepção, e muitas vezes eu mudo de opinião, cara, e de repente tem coisas que essa pessoa tem razão, só que talvez eu consiga mostrar um outro ângulo que ela possa mudar a opinião dela. E se o cara escreve na 0 Hora uma opinião, cara, eu tenho que respeitar ele. E talvez a culpa por ele ter a opinião errada é porque eu não dei o tempo necessário, não tive a oportunidade de fazer ele pensar e refletir por um outro ângulo, entendeu? Então, eu acho que é legítimo as pessoas terem opiniões diversas das nossas. E se eventualmente, se eu tenho razão, essa pessoa não tem a opinião correta, talvez seja a minha falta de tato e de argumento correto para transformar aquela pessoa. Mas eu acho que, de uma maneira geral, os jornalistas, e sempre vão haver pessoas com opiniões diversas das nossas, e a gente tem que respeitar e entender e ter opinião diferente, né? Não adianta a gente... Isso aqui não é uma ditadura, né, cara? Sim. Não é o Xi Jinping que impõe tudo para nós. Então a gente tem que aceitar e o contraponto é legítimo. Eu acho que o papel, aí voltando para a BMRA e voltando para o setor, para as cadeias produtivas do setor, tem que trabalhar melhor a transparência, tem que trabalhar melhor os seus argumentos, apresentar seus argumentos, ouvir o contra-argumento, não ser uma coisa beligerante. Não sou favorável a essa coisa de guerra, de brigar. É que é meio quase que automático, né? O pessoal já responde, já leva o tom e aí os dois lados se fecham normalmente. E aí não leva a lugar nenhum, só vai piorar. Então eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco mais o conhecimento e ganhar no argumento correto, no conhecimento, na transparência, porque nós temos muitas histórias boas para contar. Uhum. A gente tem histórias ruins que nós temos que trabalhar para dirimir, diminuir, melhorar. Mas a gente tem muita história boa para contar e para transformar. A gente tem... o Brasil é fantástico, cara. Tem terra, tem água, tem sol, tem gente, né? A gente tem muito desafio de qualificar essa gente, de levar tecnologia, de levar inovação, mas a gente tem condição. E eu acho que a gente vai perseverar. E falando da BMRA, tem essa pesquisa, podia falar um pouco dela, né? Já que é uma das grandes coisas, quando você olha os resultados, fala, nossa, pode falar um pouco dela e das mudanças, um pouco do perfil, enfim, do que vocês estão captando. Quem é o agro brasileiro, né? Exato. O agro brasileiro, cara, assim, eu tenho alguns pontos que eu vou traçar. Primeiro é de que essa percepção negativa, que a gente pergunta isso, né? Como é que você enxerga? Porque basicamente são 2.500 produtores, uma pesquisa de 2 horas, é um negócio realmente caro, né? As empresas compram essa pesquisa, então a gente vende, parte da remuneração da entidade é exatamente essa pesquisa, é super profunda. Ao longo dos anos, esses produtores têm sentido uma mudança no ambiente de menos fricção
com os urbanos que eles tratam. Então a gente vê uma evolução do agro, de melhoria da percepção. A gente tem uma outra pesquisa que a gente fez recentemente, não é essa pesquisa de hábitos de consumo com o produtor, a gente fez com o urbano. E apesar de nós, produtores, e nós, partícipes das cadeias produtivas do agro, achar que todo mundo nos odeia, não é, cara. Hoje o Brasil ele tem uma percepção positiva do agro. Eu, inclusive, respeito e sempre reverencio o trabalho que a Rede Globo fez com aquele... O Agro é Pop, o Agro É Tech é tudo, entendeu? Eu sempre rendo homenagem a um cara total. Gaúcho de Cachoeira do Sul, Vili Haas, que eu ia no meu tempo de Canal Rural e Globo lá, que ele estava lá, eu almoçava com ele 2 vezes por ano lá na Globo, e ele insistia, tem que fazer, até que o dia que ele conseguiu fazer essa campanha, e cara, ajudou muito a mudar a percepção do agro brasileiro. E a gente fez essa pesquisa pela BMRA e hoje há uma percepção ao redor de 70% da população brasileira tem um viés positivo. Vê a força do canal de comunicação, a força da Globo, exatamente. né? Mas tem um negócio que é importante nessa pesquisa, que dos 30% que são considerados detratores, assim, né, que falam mal, que têm uma percepção negativa, são jovens, cara. Então nos traz uma preocupação muito grande da gente trabalhar o jovem, e esse é um ponto que a gente vem fazendo. Esse cara é o consumidor, é o futuro. Né? Influencia hoje muito, porque essa geração está influenciando a compra, né? Não e tem vai o poder influenciar. de compra, mas é o Mas decisor. isso impactou lá na BMRA a gente fazer trabalhos com a juventude e instigar nossas empresas associadas a fazer essas coisas do jovem. Então a gente instiga muito esse trabalho com o jovem. Então esse é um ponto em relação à percepção. Primeiro, não é tão negativo quanto a gente acha que é, tá? Tem o lado negativo, que é desses detratores, mais da metade é de jovens, entendeu? Então a gente tem essa preocupação aqui. Um segundo movimento que é importante dessas pesquisas da BMRA é em relação às mulheres. Houve um aumento muito grande da participação das mulheres na tomada de decisão. Então, para aquelas marcas, você que é das marcas do agro, pense nas mulheres, pense em comunicação com mulheres, porque elas estão ouvindo o podcast, estão lendo o negócio, estão influenciando na família, no núcleo familiar, a decisão de compra, entendeu? O nosso apoiador aqui, a San Esteban, é uma marca, uma franquia, né? É uma loja de moda e quest, principalmente para as mulheres, né? Então tá conosco aí sempre, para as mulheres do agro, então tá direto ali. E o terceiro ponto dessas pesquisas que eu acompanho ao longo dos anos é uma mudança naquilo que eu sempre fui instigador, seja lá na época do Canal Rural, da digitalização. Há um processo de digitalização muito rápido no campo. As pessoas às vezes conversando, não, mas o campo o produtor é conservador. Ele não está conectado. Não está conectado. Esse bababá de que não tem conexão, mentira. Diz uma coisa, você conhece alguém que não tenha celular, cara? Não. Celular é conexão, né? Não, e hoje com as Starlink aí... Exatamente. Tá louco. Mas então assim, a conexão no campo existe. E houve um aumento ao longo do tempo dessa conexão muito rápido. Então assim, há 2 pesquisas atrás era muito limitado. Quando eu estava lá militando para botar o lance rural e ninguém queria, realmente era baixo. Mas foi muito rápido o processo de digitalização do campo, entendeu? Então, esse seria o terceiro ponto das pesquisas que eu poderia aqui elucidar aqui. Realmente, o campo se digitalizou e está num processo de cada vez mais acreditar naquilo que vem pelo digital. Eu lembro de um dado da pesquisa e de algumas dessas aí, né, que é a questão do WhatsApp, né, dos meios, né? Então o WhatsApp era 97 produtores usavam o WhatsApp como uma ferramenta não só de comunicação, mas para tomada de preço, compra, era o canal de comunicação, né? Exatamente. A gente falou no início ali de, né? Que a gente pensa só em rede social, né? Facebook, Instagram e tal. Não, o WhatsApp é um poder. O business, e vai aumentar muito, Bruno, porque assim, o que está acontecendo hoje com a inteligência artificial e aquilo que eu te falava da hiperpersonalização, a gente tem muito dado, né? Muito poder de processamento hoje. Dado, poder de processamento, inteligência artificial, faz com que eu saiba tudo sobre a tua vida. Tudo sobre a vida do Armindo. E as marcas hoje têm ferramentas para poder fazer isso e chegar em ti com aquela coisa do teu desejo, que é diferente do desejo do Armindo. Entendeu? Então a gente já está vivendo isso e vai viver uma hiperpersonalização. E nesse processo, os profissionais que faziam essa conexão entre a marca e o Bruno
eles estão perdendo importância. Entendeu? Então, de novo, a inteligência, quando a gente falava aqui da mudança para a inteligência artificial... Porque isso é caro de fazer. A personalização ela é caríssima. Porque caríssima no sentido de ser eu contigo, né? Porque eu tô te atendendo, eu não consigo atender o outro. Que capacidade o humano tem de fazer esse nível de atendimento, né? Aí tu vai para uma inteligência artificial que tu escala. As plataformas hoje de e-commerce aí é completamente personalizada, né? Você escolhe, pesquisa um pouquinho, o outro já... E a palavrinha é aquela conveniência, entendeu? Porque é muito inconveniente você estar na propriedade e chegar o vendedor da Baia, o vendedor da Basti, o vendedor da Singenta para falar a mesma coisa, a mesma... É bacana, mas assim, para te aprender. Mas chega uma hora que é impossível. Não te deixa trabalhar. Eu ando muito pelo Brasil Central e tal. Tu anda... Recentemente eu fui fazendo um amigo, Wilson Brockman, que é um tremendo produtor, que vocês deviam entrevistar ele uma hora dessas. Boa. E, cara, eu vi várias placas assim, ó. Vendedor só na segunda-feira. Sim, exato. Cara, agendado, geralmente coloca. Pensa assim, ó, conveniente. Cara, tu tá trabalhando, tu não tá lá tomando mate na fazenda esperando para ficar, para dar almoço pro cara, para dar jantar pro cara e em troca receber o boné ou em troca receber uma garrafa de vinho. Cara, é muito mais negócio tu fazer o teu negócio hiper personalizado, que o cara sabe o que tu quer, na hora que tu quer, no momento certo, te trata, do que ter que aguentar o cara o ano inteiro em troca de uma garrafa de vinho no Natal. Cara, é muito cara aquela garrafa de vinho, cara. Junto com as visitas. Então nós estamos vivendo esse mundo. É bacana conversar com as pessoas, né? A gente não pode desmerecer todo esse trabalho. De novo, eu acho que as empresas e os famosos RTVs fizeram e fazem um trabalho fundamental de disseminação da tecnologia. Nós estamos onde estamos hoje porque as empresas investiram em disseminação de tecnologia. Porque fosse contar com a Embrapa e com a Emater, nós não chegaríamos onde nós chegamos hoje. Fazem Embrapa fantástica, Emater fantástica na disseminação, mas não é suficiente. Então, assim, baixo as honras e homenagens aos RTVs, mas, cara, chega uma hora... Isso também tem um ponto, né? Esse distanciamento e largar tudo pro digital, de tu te afastar e ir perdendo, e às vezes as relações vão ficando muito... Cai no preço, preço e prazo. Mas é que hoje, desafio, com a hiperpersonalização e com as ferramentas digitais, tu aprende... Gerar valor de uma outra forma. Aí que entra o humano. Aí que entra o podcast, humano, entendeu? Aí que entra a rede social, aí que entra o YouTube com o treinamento, com a capacitação. Pô, o que eu tava falando, tu quer fazer um curso de inteligência artificial de Stanford, tu faz lá no Alegrete, tu é de Quaraí, né? Lá em Quaraí, cara, não precisa gastar passagem, que hotel. Evolução, hein? Quaraí, velho, ó. Nós só temos que arrumar um probleminha da internet lá. Mas é mais fácil, cara, R$200 por mês, assim, ó. Não me fala essa conversa que é bobagem. R$200 por mês, tu tem internet classe mundial. Sim. Andei nos fundão da Bolívia. Starlink lá, detalhe, não tem Starlink na Bolívia, legalizado pelo governo, proibido. O pessoal legaliza no Peru, traz pra Bolívia, Starlink nas fazendas. É isso aí. Então não tem. E o brasileiro é bicho carpinteiro, né, cara? Eu tava numa fazenda, essa aí do Brockman, fui no leilão dele, ó, um mês e meio atrás. Cheguei lá, saindo da caminhonete, nos buscaram ali no estacionamento, o cara com uma Starlink em cima e ele vendendo. Cara, fui lá no Paraguai e trouxe, porque aqui não tem ainda, que era uma pequenininha e tal, né? Já tá aqui funcionando e tal. Agora eu atendo meus clientes viajando e tá tudo certo. Então, assim, ó, tá disponível, cara. Não, qualquer lugar. Não existe. E o brasileiro já criou o serviço de instalar Starlink na caminhonete. Isso aí. Já tem a empresa especializada para fazer menos dano no carro. Então, conectividade era um tema 1 ano atrás, 2 anos atrás, não é mais. Então, se me dizer, não, mas que não tem internet aqui, cara, é porque tu não quer, né? Sim. Nós andamos no Piauí, lá as casinhas, pau a pique, tudo. Internet, e a internet, anteninha da internet lá, todo mundo. E a primeira coisa que o cara te oferece é a senha da internet. Não é um cafezinho, diz que é a senha da internet, né? O cara tá no meio do nada. É a evolução, né? No meu tempo, na inovação, era botar uma antena parabólica, né? Para assistir a televisão, participar do leilão, saber o que estava acontecendo, a notícia. No tempo que eu vendia notícia lá, nos lugares mais distantes era anteninha parabólica, o cara, né, antenou na parabólica na época, era grande. Né? Mas hoje é ilimitado. Esse não é mais um fator limitante, entendeu? Eu acho que aqui a gente tem que pensar a diferença do empreendedor. E eu acho que é um negócio que vai acontecer, assim como acontece nas startups, de muitos ficarem no caminho, nós vamos viver, e já vivemos no leite, muitos ficaram no caminho, né? Na pecuária de corte, alguns vão ficar no caminho. Tá acontecendo também. Na soja, muitos vão ficar no caminho, porque ou você tecnifica, ou você se integra, ou você usa a tecnologia
ou você vai ter rentabilidade menor e quando vê não tem mais e aí você vai ser expulso do campo, entendeu? E aí entra um ponto também de saber que tecnologia é adequada para ti, né? Que aí vem muito para mim do humano, né? A gente tem muita tecnologia hoje disponível e às vezes o emprego de tecnologias erradas, aí não é o cara botar uma internet que vai quebrar o cara, não é isso os 200 por mês. É o uso de algumas tecnologias que podem levar o cara para um caminho errado, né? Intensificação para algumas coisas. E aí, tecnologia, quando a gente fala, não é só o que é conexão ou digital, né? Tem muita tecnologia aí que semente de áreas para plantar, enfim, que podem... Mas tem ferramenta hoje para você não fazer bobagem. Exato. Vai estudar, exato, vai ler, exato, vai ouvir o podcast, entendeu? Exato. Vai ouvir o vídeo no YouTube, vai aprender, né? Então, assim, é muito mais fácil do que era 5, 10, 15. Cada ano fica mais fácil, né? Sem dúvida. Ótimo, Donário. Baita conversa aí, voou muita coisa, a gente conseguiu, acho que passar um monte de tema, assim, e tem com certeza dá para entrar, e tem muita coisa que ficou, né, toda essa questão eu particularmente adoro muito essa questão de entender as pessoas, né, as pesquisas falam muito como é que tá mudando, que é o hábito de consumo, né, eu digo, esses dias eu escutei de um cara que foi vice-presidente de marketing do McDonald's, que ele disse assim, cara, o McDonald's não é não tem, não entende do melhor hambúrguer, assim, no nosso negócio, mas a gente entende muito de quem come o hambúrguer. Então, quando a gente começa a entender das pessoas, eu posso não entender nada de trator, mas se eu entender de quem usa o trator, eu já vou ter uma facilidade enorme em posicionar o trator, né? E isso vai ficar mais fácil, de novo, essa palavrinha hiperpersonalização, entendimento do que o cara quer, né? Ele quer o quê? Quer conveniência, quer garantia de um produto saudável, que entregue aquele negócio e que resolva o problema dele. Tem que resolver o problema do cara, né? Qual é o problema dele? Cara, eu tenho fome com pouco tempo. Vai lá e resolve na hora. Não é o hambúrguer gourmet com cebolinha não sei o quê. Não, mas ele resolve o problema do cara, né, cara? O que vai resolver o teu problema? De aumentar a produtividade, de aumentar a renda? É isso que tem que buscar, entendeu? Top. Ótimo. Aqui vou resolver um problema teu, que é queimar queimar o pão de alho. Com certeza. Coisa boa. Isso aqui vem um mimo aí que o Douglas lá do Saleiro, melhor casa de carnes de Santa Maria, nos mandou. O Douglas trabalha com consultoria nessa parte de carne também, de boutiques de carne, com entendedor, é mestre churrasqueiro aí, o assador, né? Faz tudo. E nos mandou essa lembrança. Então aqui dentro tem produto lá do que ele trabalha na loja dele, vem um pão especial, vem geleia, vem tudo. Pra te botar no teu churrasco, né? Que adora comer uma carne boa aí, alguns complementos para isso. Legal, para mim foi uma honra participar com vocês, né? Pessoas aí que estão no setor, eu gosto de conversar com gente que está no setor para não fazer, né? Que falem coisas com relevância. A ti Bruno, a ti Armindo e ao Douglas lá do Saleiro. Nosso patrocinador Douglas aqui, importante, né? Quando for a Santa Maria, eu vou... Passa lá a carne do Calegaro, carnes especiais, então vai... O atendimento deles lá... É garantia de um bom churrasco, né? Santa Maria é uma terra bacana, gosto lá e espero que todos vocês aqui continuem fazendo esse trabalho fundamental, porque eu acho que, de novo, né, podcast tem esse papel de levar o conhecimento, de levar a tecnologia, de levar a inovação para quem está lá no mundo distante, né? A nossa turma que vive no carro, né? Exatamente. A gente tem um público grande aí que baixa o episódio no domingo, ali na segunda, faz para ir para a estrada escutando e se informando também, né? E que tenhamos uma ótima Expo Inter aqui dúvida. E que o Rio Grande persevere nesse momento aí. Sem dúvida. Boa. Beleza, abraço a todos. Obrigado, Donário. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @Pé no Barro Podcast, seguir os nossos parceiros também, agradecer eles aqui, a CIA Brasil, Inex 360, San Esteban, o Saleiro que nós falamos, a ANC, onde é que a gente está gravando aqui o podcast, e ao Zeca das Contas. Nos siga também, @Armindo Bart, @BP Quadros. Um grande abraço e até o próximo Pé no Barro Podcast. Valeu, até mais.